Primeira parte. O rapaz chamava-se Santiago. Estava começando a escurecer quando chegou com seu rebanho diante de uma velha igreja abandonada. O teto tinha despencado há muito tempo e um enorme sicômoro havia crescido no local que antes abrigava a sacristia. Resolveu passar a noite ali. Fez com que todas as ovelhas entrassem pela porta em ruínas e então colocou algumas tábuas de modo que elas não pudessem fugir durante a noite. Não haviam lobos naquela região, mas certa vez um animal havia escapado durante a noite e ele gastara todo o dia seguinte procurando a ovelha desgarrada. Forrou o chão com seu casaco e deitou-se, usando o livro que acabara de ler como travesseiro. Lembrou-se, antes de dormir, que precisava começar a ler livros mais grossos. Demoravam mais para acabar e eram travesseiros mais confortáveis durante a noite. Ainda estava escuro quando acordou. Olhou para cima e viu que as estrelas brilhavam através do teto semi-destruído. Queria dormir um pouco mais, pensou ele. Tivera o mesmo sonho da semana passada e outra vez acordara antes do final. Levantou-se e tomou um gole de vinho. Depois pegou o cajado e começou a acordar as ovelhas que ainda dormiam. Ele havia reparado que, assim que acordava, a maior parte dos animais também começava a despertar, como se houvesse alguma misteriosa energia unindo sua vida à vida daquelas ovelhas que há 2 anos percorriam com ele a terra, em busca de água e alimento. Elas já se acostumaram tanto a mim que conhecem meus horários, disse em voz baixa. Refletiu um momento e pensou que podia ser também o contrário. Ele que havia se acostumado ao horário das ovelhas. Haviam certas ovelhas, porém, que demoravam um pouco mais para levantar. O rapaz acordou uma a uma com o seu cajado, chamando cada qual pelo seu nome. Sempre acreditara que as ovelhas eram capazes de entender o que ele falava. Por isso costumava, às vezes, ler para elas os trechos de livros que o haviam impressionado, ou falar da solidão e da alegria de um pastor no campo, ou comentar sobre as últimas novidades que via nas cidades por onde costumava passar. Nos últimos 2 dias, porém, seu assunto tinha sido praticamente um só. A menina, filha do comerciante, que morava na cidade por onde ia chegar daqui a 4 dias. Tinha estado apenas uma vez lá, no ano anterior. O comerciante era dono de uma loja de tecidos e gostava sempre de ver as ovelhas tosqueadas na sua frente, para evitar falsificações. Um certo amigo tinha indicado a loja e o pastor levou lá suas ovelhas. Preciso vender alguma lã, disse para o comerciante. A loja do homem estava cheia e o comerciante pediu que o pastor esperasse até o entardecer. Ele sentou-se na calçada da loja e tirou um livro do alforje. Não sabia que os pastores são capazes de ler livros, disse uma voz feminina ao seu lado. Era uma moça típica da região de Andaluzia, com seus cabelos negros escorridos e os olhos que lembravam vagamente os antigos conquistadores mouros. É porque as ovelhas ensinam mais que os livros, respondeu o rapaz. Ficaram conversando por mais de 2 horas. Ela contou que era filha do comerciante e falou da vida na aldeia, onde cada dia era igual ao outro. O pastor contou dos campos de Andaluzia, das últimas novidades que viu nas cidades onde visitara. Estava contente por não precisar conversar sempre com as ovelhas. Como aprendeu a ler? Perguntou a moça a certa altura. Como todas as outras pessoas, respondeu o rapaz, na escola. E, se sabe ler, então é porque é apenas um pastor. O rapaz deu uma desculpa qualquer para não responder aquela pergunta. Ele tinha certeza de que a moça jamais entenderia. Continuou a contar suas histórias de viagem e os pequenos olhos mouros abriam-se e fechavam-se de espanto e surpresa. À medida que o tempo foi passando, o rapaz começou a desejar que aquele dia não acabasse nunca, que o pai da moça ficasse ocupado por muito tempo e o mandasse esperar por 3 dias. Percebeu que estava sentindo uma coisa que nunca havia sentido antes: vontade de ficar morando numa mesma cidade para sempre.
Com a menina de cabelos negros, os dias nunca seriam iguais. Mas o comerciante finalmente chegou e mandou que ele tosqueasse 4 ovelhas. Depois pagou-lhe o que era devido e pediu que voltasse no ano seguinte. Agora faltavam apenas 4 dias para chegar de novo à mesma aldeia. Estava excitado e ao mesmo tempo inseguro. Talvez a menina já tivesse esquecido. Por ali passavam muitos pastores para vender lá. Não tem importância, disse o rapaz para suas ovelhas. Eu também conheço outras meninas em outras cidades. Mas no fundo do seu coração ele sabia que tinha importância e que tanto os pastores, como os marinheiros, como os caixeiros viajantes, sempre conheciam uma cidade onde havia alguém capaz de fazer com que esquecessem a alegria de viajar solto pelo mundo. O dia começou a raiar e o pastor colocou as ovelhas seguindo em direção ao sol. Elas nunca precisavam tomar uma decisão, pensou ele. Talvez por isso fiquem sempre juntas de mim. A única necessidade que as ovelhas sentiam era de água e de alimento. Enquanto o rapaz conhecesse os melhores pastos de Andaluzia, elas sempre seriam suas amigas. Mesmo que os dias fossem todos iguais, com longas horas se arrastando entre o nascer e o pôr do sol, mesmo que elas jamais tivessem lido um só livro em suas curtas vidas e não conhecessem a língua dos homens que contavam as novidades nas aldeias. Elas estavam contentes com água e alimento, e isto bastava. Em troca, ofereciam generosamente sua lã, sua companhia e, de vez em quando, sua carne. Se hoje eu me tornasse um monstro e resolvesse matar uma por uma, elas só iam perceber depois que quase todo o rebanho tivesse sido exterminado, pensou o rapaz. Por que confiam em mim? E se esqueceram de confiar nos próprios instintos? Só porque as conduzo ao alimento e à comida. O rapaz começou a estranhar seus próprios pensamentos. Talvez a igreja, com aquele sicômoro crescendo dentro, fosse mal assombrada. Tinha feito com que sonhasse um mesmo sonho pela segunda vez e estava lhe dando uma sensação de raiva contra suas companheiras, sempre tão fiéis. Bebeu um pouco de vinho que havia sobrado do jantar da noite anterior e apertou contra o copo seu casaco. Ele sabia que daqui a algumas horas, com o sol a pino, o calor seria tão forte que não ia poder conduzir as ovelhas pelo campo. Era a hora que toda a Espanha dormia no verão. O calor durava até a noite, e durante todo este tempo ele tinha de ficar carregando o casaco. Entretanto, quando pensava em reclamar do peso, sempre lembrava que por causa dele não havia sentido frio de manhã. Temos que estar sempre preparados para as surpresas do tempo, pensava então ele, e sentia-se grato pelo peso do casaco. O casaco tinha um motivo, e o rapaz também. Em 2 anos pelas planícies de Andaluzia, ele já sabia de cor todas as cidades da região. E esta era a grande razão de sua vida: viajar. Estava planejando explicar dessa vez à menina por que um simples pastor sabe ler. Havia estado até os 16 anos num seminário. Seus pais queriam que ele fosse padre, e motivo de orgulho para uma simples família camponesa que trabalhava apenas para comida e água, como as ovelhas. Estudou latim, espanhol e teologia, mas desde criança sonhava em conhecer o mundo, e isto era muito mais importante do que conhecer Deus ou os pecados dos homens. Certa tarde, ao visitar a família, havia tomado coragem e dito para seu pai que não queria ser padre, queria viajar. Homens de todo o mundo já passaram por essa aldeia, filho, disse o pai. Vêm em busca de coisas novas, mas continuam as mesmas pessoas. Vão até o morro conhecer o castelo e acham que o passado era melhor que o presente. Têm cabelos louros ou pele escura, mas são iguais aos homens de nossa aldeia. Mas não conheço os castelos das terras de onde ele vem, retrucou o rapaz. Estes homens, quando conhecem nossos campos e nossas mulheres, dizem que gostariam de viver para sempre aqui, continuou o pai. Quero conhecer as mulheres e as terras de onde eles vieram, disse o rapaz, porque eles nunca ficam por aqui. Os homens trazem a bolsa cheia de dinheiro, disse mais uma vez o pai,
Entre nós, só os pastores viajam. Então serei pastor. O pai não disse mais nada. No dia seguinte, deu-lhe uma bolsa com 3 antigas moedas de ouro espanholas. Achei certo dia no campo. Iam ser da igreja, como o seu dote. Compre seu rebanho e corra o mundo até aprender que nosso castelo é o mais importante e nossas mulheres são as mais belas. E o abençoou. Nos olhos do pai, ele leu também a vontade de correr o mundo. Uma vontade que ainda vivia, apesar das dezenas de anos que ele a tentou sepultar com água, comida e o mesmo lugar para dormir toda noite.